Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. 10h35, está começando mais um Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas, sempre destacando setores estratégicos para a economia e para a sociedade. Hoje vamos abordar mais um setor importante, que é o varejo e também outros serviços e negócios. Vamos conversar com Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira. O grupo é composto pelos supermercados Comper, Forte Atacadista, Atacado Bate Forte e Voon Card, que é na linha de cartões e crédito. Seu Beto, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia, ouvintes. Vamos lá, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Seu Beto, é o seguinte, a pandemia mudou, né? Está mudando o sistema de muitas empresas, principalmente os hábitos, né? O comportamento do consumidor. Como que o senhor avalia tudo isso que está acontecendo em tão pouco tempo? A pandemia é uma surpresa global, pegou a humanidade de surpresa e nós estamos aprendendo a conviver numa outra realidade dentro de uma doença grave, um problema sério de saúde. O setor de supermercado, com varejo, é um essencial na crise. Então, nós tivemos o cliente indo menos vezes, mas ainda conseguimos manter as atividades na plenitude. Então, é um setor que passa pela crise entendendo um consumidor diferente, com todos os cuidados que depois nós vamos relatar, que foram tomados, né? E procurando aprender também, né? E o que mudou no dia a dia? Vamos pensar um supermercado como o Comper, que tem várias lojas em vários estados, e muito fluxo de pessoas, né? E teve que se adequar do dia para a noite. Como foi isso na prática, ali dentro do estabelecimento? O aprendizado junto às autoridades de saúde é muito interessante. Desde o hábito de a equipe lavar as mãos de hora em hora, uma ação simples, mas de alta eficiência, uso de máscaras, uso de protetores, né? Não permitir excesso de pessoas dentro da loja, o controle de clientes dentro do ambiente. Em alguns estados implementamos a medição de temperatura, enfim, e higienização, higiene, uma preocupação tremenda, porque é um lugar de muita visitação, então os cuidados são sempre extremados, né? E funcionam muito bem. Baixíssimo número de casos, interessante. Agora aqui, nós temos as empresas dos senhores estão em 4 estados, mais Distrito Federal, e atualmente quase 15 mil funcionários, 15 mil colaboradores. Como que isso chegou para tanta gente? Foi uma tarefa, não vou dizer fácil, mas foi uma tarefa que fluiu com a necessidade? Olha, estávamos também conversando há pouco aqui na recepção, nós temos 90% da equipe na linha de frente. Então, você entender que essas pessoas são expostas ao contato com milhares de clientes, de todos, enfim, muitas diferenças de localidades, e essas pessoas, impressionante o poder que elas têm de se doarem e encararem essa confusão, né, com brilhantismo. São alguns, a gente diz que são verdadeiros heróis, são mesmo. Se você entender que a moça do caixa, o repositor, essas pessoas, elas saem de casa, houve dificuldade no transporte urbano, enfim, foram superando, né, a superação. É um momento de superação, um negócio muito bacana. Falando sobre supermercado, vou até fazer um parênteses aqui. Logo no começo da pandemia, houve até uma preocupação de um possível fechamento dos mercados ou de um possível desabastecimento. O senhor deve lembrar dessa história. Sim. Foi lá em meados de março, chegando em abril. Houve sim um ritmo maior de pessoas buscando
o supermercado, e foi uma época que as coisas ainda estavam se ajustando, a gente não tinha a noção exata do tamanho do problema. E como foi essa correria? Chegou a faltar produtos? O ritmo foi mais frenético nesse começo? Aí eu diria que o posicionamento do setor foi muito bacana em relação a garantir o abastecimento. Houve, assim, eu acho que o setor se posicionou contra o aumento de preços e contra a falta de produtos, para gerar tranquilidade, porque não é bom causar essa insegurança por um consumo excessivo, enfim, aí causaria rupturas de abastecimento. Não houve, não está havendo consumo normal, né? As pessoas consumindo mais por estarem em casa, isso gera, querendo ou não querendo, você consome um pouco mais, mas o setor está tranquilo. Eu acho que deu uma lição a nível de prestação de serviço e a nível de abastecimento, que é uma coisa estratégica para o país, né? Aproveitando a experiência do senhor, né, que tem anos aí em vários segmentos, falando um pouquinho de o que acontece daqui para frente, como que as empresas, vamos dizer, tradicionais, como é um supermercado, como é um varejista, quais são os caminhos para essas empresas daqui para frente? Muda muita coisa ou não? O digital era uma realidade mais futura, um futuro um pouco mais para frente. As pessoas iriam se digitalizando mais lentamente. Com a chegada da pandemia, todo mundo, de uma maneira mais simples ou mais sofisticada, trouxe a digitalização para dentro do seu negócio. Então, o e-commerce, né, o televendas, o delivery, isso é uma realidade cotidiana. O que era eventual torna-se uma realidade do dia a dia. As empresas obrigatoriamente terão que se digitalizar, em maior ou menor grau, mais simples, via WhatsApp, mas você vai ter que transacionar por meios eletrônicos. Essa mudança Esses canais de venda que o senhor citou, e-commerce, televendas, delivery, enfim, de alguma maneira de atender o cliente de uma forma diferente que vinha sendo atendido. Mesmo pós-pandemia, esses segmentos, esses canais de venda, eles vão continuar fortalecidos na visão do senhor? Não tenha dúvida. Assim, eles não, lógico, tiveram um pico de vendas, mas eles ficam residual. No nosso caso, vai ficar, foi a 200%, vai ficar em 40%, isso vem subindo. Mas também o que acontece? A gente vai melhorar o serviço, vai melhorar a experiência do consumidor. Então você vai ter ferramentas muito melhores do que as de hoje, as empresas nós estamos implementando, as outras empresas estão implementando, para poder atender melhor o consumidor. Não que ele não vá mais na loja, mas você vai ter a opção de ir quando quiser, né? O precisar você pode resolver via digital. Tal situação resolvo pelo telefone, tal situação resolvo pela internet. Isso. Agora, quando você precisa, agora quando você quiser provar um vinho, provar um queijo, ver pessoas. É importante também. Isso, né? Nós somos seres sociáveis, por isso que eu não acredito em certas teses de isolamento, porque naturalmente nós somos animais sociáveis, nós precisamos de sociedade, nós precisamos de contato. Então, essas conclusões muito antecipadas, eu acho que tem que pensar um pouquinho. E falando ainda em inovação, o senhor tem de cabeça quantos supermercados Comper o senhor tem? Nós temos entre Comper Forte e Bate Forte tem 78 unidades. 78 unidades. 78 unidades. No Comper, principalmente, o senhor falou de vinho, né? E aí também é uma inovação, né? Não o vinho, mas o fato de ter uma pessoa para explicar, para orientar, para dar alguma sugestão, também é uma inovação no varejo que pode ganhar força daqui para frente, um trabalho mais personalizado? Assim, de novo, o varejo, a questão do vinho, no Comper, você tem um sommelier
que vai conversar com você, vai entender quais são as tuas... o que é que você pensa, o que você gosta, você é um iniciante, um conhecedor, vai te ajudar a ter mais assertividade na escolha. E assim nós vamos ter no açougue, assim nós vamos ter no FLV, e assim nós vamos ter... Tem gente ajudando, né, e criar esse relacionamento. Então, por isso que é importante ter essa pessoa. Você vai lá não só para comprar vinho, às vezes, para conversar. Chegou alguma coisa nova aí? Tem algum lançamento? Alguma vinícola? Não sei o quê. Varejo é isso. Precisa disso. E falando ainda em inovação, a gente percebe também que, principalmente a rede Comper, já tem alguns caixas que não tem o caixa, né? Que é o serviço autônomo, que é uma forma de também agilizar e colocar mais uma opção, né, para as pessoas ali agilizarem. Às vezes uma compra pequena, passa no cartão, enfim. Qual tem sido a experiência e por que o senhor resolveu fazer esse teste? O autoatendimento, nós íamos ser a primeira empresa no Brasil. Por causa de um caixa, nós fomos o segundo a ter. Então nós já temos há bastante tempo o autoatendimento. Porque em alguns momentos você quer ter uma rotina rápida e com simplicidade. Então, essa opção, né, que a gente dá ao cliente. Então, às vezes, uma senhora, ela para o carro, ela entra, ela compra, ela se autoatende em 15 minutos. Então, ela mesmo paga, então, simplifica as coisas. A gente chama diminuir o atrito. Né? Quanto mais você conseguir diminuir o atrito, mais melhor a experiência. Exatamente. E já tem experiências mais avançadas, como, né, você vê que aí não tem nem o self-checkout. Né? Hoje já tem tecnologias mais sofisticadas que você entra na loja, se identifica pelo celular, pega o que você quiser e vai embora. Então, é simples assim. Então, o varejo já é isso. Existem momentos para... você está com pressa? Você sai do trabalho? Não. É um sábado, um domingo, você quer lá ver uma carne diferente. Você quer entender que existe algo com alguém para conversar, te explicar. Então, o varejo tem que criar, se adaptar ao teu momento, não? Deixa eu entender um pouquinho mais aí, que o senhor passou muito rápido. Eu acho que é importante destacar essa questão. A pessoa entra no mercado, tem o celular, tem uma identificação, né? Deve ter algum leitor, um QR Code ali. Ela pega os produtos, isso a gente já viu em outros países, já tem no Brasil. Quando que vai chegar na rede do Grupo Pereira? Como que funciona isso? Olha, a tecnologia já é assim, tudo que existe, o dinheiro pode comprar. Mas hoje, para trazer para o Brasil, ela é ainda muito onerosa. Então, existem algumas, assim, no Brasil mais simples, mas que não vai atender o top da tecnologia, que é você entrar, você se cadastrou pela internet, então teu celular entrou, ele captou teu sinal, ele já identificou você, e você vai, e é simples assim mesmo, é assim que funciona, e funciona, pior que funciona. Não se passar pelo caixa. Não existe caixa, não existe nada, só existe a mercadoria e o teu celular, né? O mobile é a tua identidade, é o teu cheque, é o teu dinheiro, enfim. A pessoa compra, pega ali, vamos por 5 ou 6 produtos, vai embora de forma direta, automática, e debita da conta dela. Isso já é assim. Que parece assim um pouco de ficção científica, mas não é. Mas são milhares de câmaras, num espaço pequeno, é feito por imagem. E ela é de uma inteligência artificial, um negócio muito sofisticado, e ele identifica quando você pega um item da gôndola e você devolve ele na gôndola. Então, é muito bacana. Nós vamos chegar lá? Vamos. Hoje, a mão de obra no Brasil ainda é muito acessível. Nós precisamos gerar emprego. Então, a gente está indo por um caminho, talvez, que demore um pouco mais, a gente provocar mais experiências. Né? Você ser mais atendido, mais bem atendido. Então, como eu te falei, tem momentos que você não quer conversar com ninguém. Tem momentos que você põe um chinelo, uma bermuda e quer ir num lugar para se relacionar, conversar, trocar uma ideia. É um lazer. Do ponto de vista da economia nacional, vamos ampliar um pouquinho a nossa conversa, senhor Beto. Qual o cenário que o senhor
desenha ou que o senhor imagina daqui para frente, falando de Brasil, do ponto de vista de economia, nessa seara que a gente está vivendo, inclusive também vendo a avaliação do senhor em relação aos atritos políticos que a gente está enfrentando no momento? O Brasil, nós já vimos com um crescimento baixo, né? Nós vimos crescendo a 1,1. E aí tomamos essa pancada, né? Então, para quem está com resfriado, uma pneumonia, então o Brasil vinha já com crescimento baixo e aí as coisas tornam-se mais difíceis, porque num cenário global a gente vê muito desencontro de ideias, né? As lideranças não estão com um pensamento único, como foi em 2008, então um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E o Brasil, perto dessas grandes potências, fica complexo, porque nós precisaríamos de tranquilidade para discutir o cenário com mais profundidade. E isso não está acontecendo. E os próprios empresários, junto com o governo, não param para discutir uma saída, um caminho, um projeto. Isso vai nos causar mais dificuldades, mais morosidade na retomada de crescimento, enfim. Falando em incentivo, falando em postura e socorro, ou ambiente até, inclusive, é suficiente para a manutenção da economia, do ponto de vista que a gente está hoje? Não, uma coisa primeiros socorros, né? Quando você tem um acidente, tem primeiros socorros. Eu acho que o governo foi rápido, bacana, e resolveu digitalmente essa ajuda. Agora, ela não vai durar sempre, né? Então, na sequência, o que vai curar é a geração de empregos. Então, a pessoa, quando ela passar voltar a ter emprego, ela não precisa de ajuda do governo. Ela passa a ser um ente ativo da economia, gera riqueza, gera consumo, enfim. Então, esse é o pensamento. Nós precisamos voltar a crescer, parar de cair, perder o déficit no PIB e voltar a crescer. Então, precisamos de um projeto nacional, né? Criar um projeto e engajar as pessoas, independente de gosto partidário, enfim, parar. Nós temos um problema maior, né? Que é o tsunami do Covid. O Covid é um tsunami. E tsunami, todo mundo precisa se ajudar. Agora, se você gosta do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, isso é outra história. É outro problema. Mas nós temos que separar as coisas. Falando de um projeto nacional, né? Falando de ter uma luz para seguir, as reformas, né, que estavam aí, pelo menos sendo ensaiadas. Hoje a gente teve notícia de Brasília, inclusive, de que o Senado está querendo voltar a colocar na pauta a reforma tributária e desburocratização. Você acha que tudo isso pode ajudar e pode ser que aconteça alguma coisa ainda em 2020? Olha, novamente, a sociedade que tem que exigir de Brasília que Brasília se movimente nessa direção. Obrigatoriamente nós precisamos das reformas, né? Quando nós falamos em desburocratizar, em diminuir o custo da máquina pública, é o que a gente faz todo dia na iniciativa privada. Todos os dias nós estamos fazendo isso, inovando, fazendo mais com menos, pedindo mais produtividade, formando as pessoas. O Estado tem que fazer a mesma coisa. Então, essa necessidade é premente. Então, nós estamos perdendo tempo com bobagem. Nós precisamos traçar um rumo para ganhar esse tempo necessário, né, para gerar riqueza, gerar emprego. Beto, o Grupo Pereira, ele é referência para muitos segmentos, né? Não só do crescimento, mas do ponto de vista de inovação, no varejo como um todo. Quais são os desafios? Aí vamos falar um pouquinho da empresa, do grupo. Quando a gente fala de gestão estratégica, do que se tinha desenhado, do que está desenhado no momento e do que pode ser mudado. Qual que é a visão estratégica daqui para frente em relação ao grupo que é bastante grande? Há 2 anos que eu estive aqui, né, a pergunta, a resposta continua sendo a mesma. Nós temos que investir em educação,
todas as empresas a pressionarem, ajudarem com ações positivas para que a educação melhore, para que nós tenhamos uma mão de obra melhor, pessoas mais bem formadas, para estarem atualizados com a demanda global. A China fez isso, a gente não está inventando a pólvora. Quem inventaram a pólvora, inclusive, foi eles. Então, nós precisamos estar atentos a isso. As escolas têm que ir bem, a escola pública tem que ir bem, a faculdade pública tem que ir bem, e a sociedade querer isso de fato, e aí nós vamos ter pessoas mais bem formadas lá na frente. Porque, como nós falamos aqui, as pessoas simples vão lidar com tecnologia de ponta, e isso vai causar um gap, e não tem jeito, vamos ser atropelados. Então esse é o grande desafio que eu vejo para qualquer empresa, formar pessoas com capacidades para os tempos que estão vindo. Para entender tudo que está por vir. Exatamente. Falando em expansão, né? O grupo já é um grupo grande, consolidou 78 unidades, né, das principais lojas aí. Tem previsão para crescimento, ou ainda para 2020 ou para 2021? Quais são os planos da empresa em relação ao Brasil e em relação ao Mato Grosso do Sul? Nós íamos abrir esse ano 10 novas lojas. E reformar mais umas. Então, no primeiro momento, nós retroagimos para 4 esse ano e depois vamos para a 5ª loja. Então, teremos 5 novas lojas. Em 2020 ainda? 2020. Isso em Santa Catarina, Mato Grosso, isso. E aqui nós nós temos um belo projeto para Ricardo Brandão, uma loja nova. Nós deveremos entrar com um projeto para começar em breve, aí já é para o ano seguinte. O nosso setor, como você, no início da conversa, é um setor que menos sofreu na crise, né? O impacto. Então, nós precisamos continuar investindo, modernizando, reformando lojas, porque o consumidor mudou, né? Então, a gente é obrigado a acreditar. Nós acreditamos que ser mais eficiente, mais competente é a nossa obrigação. O senhor colocou essa expansão, né? Santa Catarina, Mato Grosso. Falando de Mato Grosso do Sul, para o Estado continuar nesse ritmo de desenvolvimento, que ainda o Estado é visto como pouca industrialização, pouca inovação perante outros estados. Qual que é o caminho do Estado, se é que existe um outro caminho? Qual que é a visão do senhor em relação a isso, ao Estado? Eu acho que o Mato Grosso do Sul é um dos expoentes no agronegócio. E o agronegócio é que ancorou toda essa... O Brasil está ancorado no Centro-Oeste, e o Mato Grosso do Sul é um dos expoentes no Centro-Oeste. Agora, ela pode complementar essa atividade do agro com turismo, né? Nós temos o Pantanal, nós temos Bonito, são lugares fantásticos, e que Corumbá, Miranda, enfim, e o que é que nós não exploramos uma joia? É como você lampinar um diamante. Isso gera emprego, gera receita local, gera demanda para as pessoas com menor graduação escolar. Então, tem muitas oportunidades. Agora, nós temos que querer, de fato, que isso aconteça. Nós temos mais um minuto e eu queria explorar esse último minutinho com a visão do senhor para outros empresários, inclusive, do que nós estamos vivendo e qual que é a tua visão para a gente sair disso tudo. Não, o Brasil tem a população, o brasileiro em si é uma pessoa muito agradável, receptiva, alegre. E nós temos que ter um projeto nacional. O empresariado tem que praticar política empresarial. Ela tem que contribuir com o governo, mas não necessariamente ficar de par. Não, nós temos que ser empresários, e o empresário, no geral, as grandes entidades, a Fiesp, a Associação do Comércio, enfim, nós precisamos criar
o Brasil precisa de um projeto e todos entrarem nesse projeto, juntos. Eu defendo como nós temos a maior seríamos vamos lá, nós já fomos o melhor no futebol. Exato. Já fomos. Mas, e se nós colocarmos um desafio de ser o melhor país em turismo, num projeto de médio e longo prazo? Nós temos 8 mil quilômetros de praia, nós temos o Pantanal, nós temos a Amazônia, nós temos as serras, e isso gera milhares de empregos, com o consumo da carne local, do produtor, da hortaliça, enfim, da lavanderia. Nós geraríamos nós precisamos de um projeto. Não sei se a minha ideia é melhor, mas que venham mais ideias e que exista um debate com políticas empresariais. E isso vai obrigar também o político a cuidar da área dele. Não é isso? Então, cada um fazer a sua parte e entender que nós somos 200 e milhões de pessoas que precisam de empregos, precisam de saúde, precisam de comer, mas nós precisamos gerar riqueza. Perfeito. Conversei com Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira, que é composto por Comper, Forte Atacadista, Atacado Bate Forte e Voon Card. Seu Beto, muito obrigado pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Gelson. Obrigado, pessoal da CBN. A gente está à disposição e é isso. Nós queremos contribuir, crescendo, trabalhando, gerando oportunidades e que nós tenhamos um país melhor. E eu acho que é o que todo mundo quer. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Um bom fim de semana para o senhor. 11h01. Estamos finalizando mais um cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Uma boa tarde para você, bom almoço e a gente se vê por aí. Tchau. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.